Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre os livros da minha vida. Bem, hoje é dia 23 de abril de 2019, é o Dia Mundial do Livro, e eu decidi trazer para vocês então um vídeo que muitas pessoas já tinham me pedido, que era sobre os livros da minha vida. E é bem difícil para começar classificar o que são livros da vida, né? Mas eu já usei essa expressão algumas vezes e eu acabei percebendo então que estes livros da vida são livros que não apenas são muito bem escritos, para mim, na minha concepção, mas também são livros que em certa medida transformam a nossa vida ou nos fazem entender um pouco melhor sobre nós mesmos e às vezes até tomar decisões. Então eu separei aqui 8 livros que eu considero que são os livros da minha vida hoje. Se você já acompanha o Literatami, provavelmente você já me ouviu falar sobre a maioria deles, acho que sobre todos eles aqui. Mas, de todo modo, dessa vez eu vou apresentá-los justificando o porquê de todos eles serem livros da minha vida, certo? O primeiro livro, então, livro da minha vida, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu não li essa edição é da editora Carambaia, muito linda, eu comprei recentemente. Mas esse livro com certeza está entre os livros da minha vida, porque foi ele que consolidou a minha paixão pela literatura. Eu já amava muito ler, eu gostava bastante de ler, mas quando eu li Dom Casmurro foi que eu percebi que era pelo caminho da literatura que eu devia seguir. Antes de ler Dom Casmurro na escola, eu tinha certeza que eu ia prestar direito no vestibular. E depois que eu li Dom Casmurro, eu comecei a perceber o poder assim da literatura sobre mim. E decidi então que eu queria estudar isso, que eu queria aprender um pouco mais sobre toda a possibilidade do ser humano através da linguagem, porque o que o Machado de Assis faz nesse livro de maneira praticamente inédita, né, de trazer à tona a importância desse narrador, de nos jogar um contra os outros, é muito espetacular, é muito poderoso. E eu reli esse livro em várias edições, eu também passei por alguns momentos muito importantes da minha vida enquanto eu reli esse livro. Então, com certeza, ele é um dos livros mais importantes da minha vida e eu amo muito também ser brasileira e poder ler a literatura do Machado de Assis com tanta facilidade, assim, até acessar essa literatura com tanta facilidade. O segundo livro da minha vida, não tem uma ordem de preferência, tá? Mas eu acho que eu meio que organizei por cronologia em relação à minha vida. É O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque se Dom Casmurro foi capaz de me mostrar que eu era apaixonada pela literatura, Grande Sertão Veredas com certeza provou que a literatura tem uma potência transformadora. E esse livro me abriu os olhos para a vida, ele me fez viver melhor, ele me faz viver melhor, dá mais atenção à travessia, às coisas do caminho que são muito importantes, mais do que o objetivo final, é aquilo que tá no caminho, e foi o Guimarães Rosa que me mostrou isso. E de todos os livros que eu já li, esse daqui é a minha bíblia. E não só, ele em certa medida ele me fornece sim respostas quando eu preciso, mas eu acho que mais do que respostas, ele me faz formular as perguntas certas. E isso é muito importante. Então hoje eu só sou a pessoa que eu sou por conta do Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas está refletido no modo como eu me comporto com as outras pessoas, no modo como eu vejo o mundo e atuo no mundo, e no modo com que eu passei a ousar um pouco mais em demonstrar os meus sentimentos, porque com esse livro a gente percebe como é perigoso e às vezes triste ter que esconder algumas coisas, sabe? Escolher esconder algumas coisas. E às vezes também como é necessário esconder algumas coisas por razões maiores. Enfim, é um livro espetacular, este aqui com certeza é o livro da minha vida, assim, e que eu conheci na faculdade de letras e foi o melhor presente que a Letras me deu. Outro livro da minha vida é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, porque foi ele que me apresentou a Lígia Fagundes Telles, que é uma
mulher que eu amo não só como escritora, mas como pessoa mesmo. A trajetória da Lígia é uma trajetória muito inspiradora e foi este livro que fez com que eu decidisse de vez que eu gostaria de trabalhar com literatura nacional e literatura nacional contemporânea. Foi lendo este livro que eu tive vontade, acho que pela primeira vez, de entender como as coisas se formavam, sabe? Dentro de um livro, dentro de uma obra literária. Eu fiquei curiosa para saber como a Lígia conseguia escolher exatamente aquelas palavras certas para bagunçar a gente e como ela atingia aquele efeito final de atordoamento com coisas aparentemente tão simples, com vocábulos aparentemente tão simples, com construções narrativas também nada difíceis de entender. E depois foi esse livro que me inquietou ao ponto de eu iniciar uma pesquisa acadêmica sobre ele e descobrir essa paixão que eu tenho por estudar literatura mesmo. E é claro que foi ele que abriu as portas para literatura ligiana, e desde que eu comecei a ler a Lígia por este livro, nunca mais eu parei. Então esse livro é um dos livros mais importantes da minha vida por conta de tudo isso. Então depois que eu já tinha lido estes 3 livros, eu fui me descobrindo como uma pessoa que ama estudar literatura, e eu acredito que eu ainda esteja nos meus anos de formação, por mais que eu tenha acabado de terminar a graduação em letras, eu acho que ainda tem muito caminho aí para eu seguir. E enquanto eu estava no último ano da faculdade, eu conheci este livro, Os Diários de Emílio Renzi, Anos de Formação, do Ricardo Piglia, porque essa é uma série de livros, né, mas o que eu li foi este, e olhem só, gente, olha quantas marcações eu fiz. Por quê? Este livro também funcionou como uma espécie de bíblia, mas mais específica para esses meus anos de formação, porque aqui a gente tem um personagem que é apaixonado pela literatura e que tem a vida muito tocada, transformada, ressignificada pela literatura, pelo amor que ele tem aos livros, pela devoção que ele tem e também pelo seu trabalho de pesquisa com livros, de escrita literária e tudo mais. E como eu tava, assim, eu ainda estou me descobrindo neste caminho, muito embora eu saiba que é nele que eu quero continuar, eu ainda estou explorando todas as possibilidades. Este livro foi como um abraço, porque eu senti que o Emílio Renzi também estava passando por tudo isso, e ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com essas coisas profissionais, com essas questões profissionais, né, em meio à literatura, ele também lida com todas as questões pessoais que passam pela nossa vida nesse período de formação. E o modo como o Ricardo Piglia constrói este personagem, que é praticamente um alter ego dele, é muito honesto, é muito sincero e faz com que a gente crie laços extremamente íntimos com ele. A gente se abre, a gente se encontra, se identifica ali. E eu amei de paixão esse livro, com certeza é um dos livros da minha vida. E eu amo toda hora voltar pra ele e reler algumas coisas que eu marquei, porque eu consigo me encontrar em muitas delas. Então é um livro muito, muito bom mesmo. O próximo livro sobre o qual eu vou falar, então, que é um dos livros da minha vida, é o Stoner, do John Williams. Este livro também vai trazer um personagem que descobriu sua paixão pela literatura, e essa paixão deu sentido à vida dele. E isso no início fez com que eu também me identificasse muito com o Stoner. Eu compartilho das mesmas paixões que ele, mas a gente vai acompanhar aqui não só os anos de formação dele, a gente vai acompanhar até o final da vida dele. E eu, pelo menos, como alguém que também estudava letras, que também pretende seguir por este caminho da literatura, quando eu fui lendo e fui vendo algumas coisas acontecendo com a vida do Stoner, e eu percebi que eu corri o risco de passar por isso também. Eu corri o risco da minha vida ficar muito parecida com a dele, e isso não era bom. Então, por que este é um dos livros da minha vida? Porque ele me fez tomar uma atitude pra ser mais do que eu era, sabe? Porque por mais que o Stoner seja um personagem apaixonante, por mais que a gente que ama livros se identifique muito com ele, a gente não quer ser o Stoner, porque ele tem uma vida muito medíocre, no sentido de medianidade mesmo, sabe? Ele fica no médio, ele não vai nem fica, e isso dá uma angústia na gente de perceber que a maior parte das pessoas que a gente conhece é assim. Então, quando eu li este livro, eu percebi que eu não queria ser essa pessoa, e o que o John Williams faz aqui é espetacular. O John Williams é um dos meus autores favoritos, ele escreve de um modo muito, muito envolvente.
Eu sou apaixonada por este livro, eu sempre gosto de lembrar de Stoner, gosto de lembrar daquilo que me aproxima dele e também daquilo que eu quero que me afaste dele. E este é um livro que eu indico para todo mundo que gosta de livros, para todo mundo que gosta de literatura. Os outros livros talvez não, mas esse daqui é um livro que eu acho difícil não agradar todo mundo. Então vocês perceberam que até agora todos os livros que eu citei têm algum impacto na minha vida de leitora. Mas por que isso? Porque a minha vida de leitora é também a minha vida profissional, é também a minha vida afetiva. A literatura faz parte da minha vida em todos os campos. Então por isso estes livros que falam sobre literatura são tão importantes para mim, para minha formação. Mas é óbvio que também existem aqueles outros livros que falam de coisas mais pessoais, que não tem exatamente uma relação com o meu amor pela literatura. E um destes livros é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E esse é um caso bem específico, eu acho que eu já devo ter comentado aqui, mas o dia em que eu li este livro foi um dia... Eu tava passando por um período muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. E eu cheguei em casa depois de ter saído o dia inteiro, eu tava sentindo uma angústia muito grande, assim, uma vontade de chorar e sem saber a razão. E aí eu olhei pra minha estante e falei, gente, eu preciso de alguma coisa que me ajude em alguma medida. E aí esse livro me chamou, A Paixão Segundo GH me chamou, e quando eu abri o livro, o primeiro parágrafo dele já fez com que eu desabasse. E depois eu continuei lendo esse livro. Foi muito difícil lê-lo, mas ao mesmo tempo ele me ajudou a encontrar algumas respostas dentro de mim. Também me ajudou a aceitar aquilo que não tem resposta e não precisa ter, sabe? Então é uma relação muito íntima, muito profunda que eu tenho com ele, por isso também nem tem vídeo sobre ele no canal ainda. E o que eu sei é que este livro me mostrou que às vezes é bom a gente se livrar de algumas coisas, sabe? Que algumas coisas são uma terceira perna que mantém a gente estável, mas que não nos permite caminhar. Isso é uma imagem que a Clarice criou aqui e que eu nunca vou esquecer, me tocou demais, de um modo tão profundo que não tinha como não estar entre os livros da minha vida. Um outro livro que também me fez pensar mais sobre mim mesma e sobre aquilo que eu queria ser foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, outro livro que tá cheio de marcações. Aliás, todos eles são cheios de marcações para as quais eu sempre acabo retornando, porque são muito importantes para minha formação, e isso faz com que eles sejam livros da minha vida. Mas este livro aqui vai começar falando sobre a noção de eterno retorno do Nietzsche. E eu também o li em um momento em que eu estava tendo muita dificuldade de desapegar de alguns ciclos, e ele me mostrou que às vezes a melhor coisa é desapegar desses ciclos. E além disso ele me apresentou a Sabina, que é uma das personagens que eu mais gosto de toda a literatura. Ela é uma mulher muito independente, muito entregue às paixões dela, e eu acabei encontrando várias semelhanças entre nós duas e eu gostei disso. Então, me apresentando a Sabina, ele acabou me apresentando também a mulher que eu estava me tornando quando eu li esse livro. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu acho que essa é uma das melhores obras, assim, do nosso século, ou do século passado, eu acho que ele foi escrito, né? Mas enfim, da nossa contemporaneidade, porque o Milan Kundera ainda tá vivo. E eu amo muito esse livro, eu amo o modo como ele consegue relacionar a filosofia ao romance, ao mesmo tempo em que insere elementos históricos muito importantes para a formação da humanidade. E eu gosto muito, muito mesmo desse livro, eu gosto demais, assim, sou apaixonada por ele. E o último livro que eu vou colocar aqui nessa lista de livros da minha vida é o único livro teórico. Todos esses outros foram livros de ficção, que eu acho que a ficção tem um poder muito grande, na verdade, de nos mostrar que existe mesmo alguma coisa mágica ou irreal na nossa vida, e a gente tem que aceitar isso, sabe? E estes livros são muito bons nesse sentido. Mas um livro que foi chocante pra mim foi Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, porque ele não tem nada de ficcional, mas o que ele nos mostra a respeito da nossa história real é assustador, assim. A gente vai saber aqui mais sobre tudo aquilo que fez com que nós mulheres sejamos tratadas como somos hoje,
tudo aquilo que fez com que nós tenhamos passado por tudo aquilo que passamos. Ele é um livro de teoria feminista marxista. Foi a primeira vez que eu li um livro de teoria feminista e eu não quero mais parar. Ele me abriu os olhos para tanta coisa. Ele fez com que eu me enxergasse como um ser coletivo e enxergasse as outras mulheres também de uma outra forma, e também os homens, essa coisa de abordar as questões a partir do materialismo, que considera tudo como uma estrutura, sabe? Não como um efeito imediato. Nada acontece por acaso, tudo tem uma formação muito longa para se dar como é. E a Silvia Federici me ensinou isso. Então aqui a gente tem a história das mulheres sendo contada por ela. Ela critica muito o Marx e a ideia do marxismo que meio que exclui as mulheres do trabalho de acumulação primitiva, e me mostrou muito como o meu corpo é político e o meu estar no mundo é político e tudo é político. E eu acho que eu sou uma pessoa muito mais consciente, mais forte depois de ter lido esse livro. E por isso ele faz parte dos livros da minha vida. Eu selecionei 8, como eu falei, não tem como ser objetivo em algo tão subjetivo quanto os melhores livros da vida. É uma seleção que traz alguns livros que eu acho que estão na maioria das listas de livros da vida, mas eles não estão por acaso. E também não é uma seleção que termina aqui. Eu vou continuar lendo para sempre e eu vou acrescentar outros livros da vida aqui. Todo ano eu faço vídeo, né, de livros favoritos do ano, de leituras favoritas do ano. Então são muitos os livros especiais que passam pela minha vida, mas estes realmente são livros marcantes, são livros para os quais eu sempre volto e que me ensinam toda vez que eu pego neles para reler. E eu acho que é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Por favor, me diz aí embaixo quais são os seus livros da vida, porque se eu não li algum, eu quero ler, vou colocar na minha listinha. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Um feliz Dia Mundial do Livro para todos nós e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!